todos nós. Você que está aí na sua casa, na sua poltrona, acompanhando através da rede social. Nós não estamos aqui quebrando o protocolo, né? Estamos realmente cumprindo de uma forma assim bem criteriosa, mas eu quero neste momento deixar aqui uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 3, versículo 16 e versículo de número 17. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pai amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento singular. É uma noite jamais vista em toda a nossa história. É uma noite de grandes oportunidades, Pai. Em primeiro lugar, de te agradecer por tudo quanto tem feito por nós. Momento também, Senhor, de nós nos retratarmos diante de Ti. Momento de nós te adorar, Pai. Espírito Santo, nos conduz aos corações através deste texto sagrado. É o que eu te peço, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, essa passagem bíblica, ela narra uma história muito interessante. E esse texto bíblico é considerado como o texto áureo da Bíblia Sagrada, porque nele está registrado o diálogo mais famoso da Bíblia Sagrada, que foi o diálogo de Jesus com o príncipe dos judeus chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era príncipe dos judeus. Na corte da Judéia havia 74 cadeiras, e Nicodemos ocupava uma dessas cadeiras. Ele estudou sobre a lei nas melhores faculdades da sua época. Era um homem de predicados morais, era um homem bem requisitado diante da sociedade e muito admirado por todos que o conheciam. Aquele homem tinha tudo na sua vida no que se refere à questão de conforto, de status. Mas aquele homem não tinha uma comunhão perfeita com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, a qual nós estamos adorando. E havia uma lacuna no coração daquele homem, assim como há no coração de muitos, porque o homem sem Deus, ele não consegue ser uma pessoa assim completa na sua vida, porque o homem ele é formado de corpo, alma e espírito, e nós precisamos de nos alimentar da palavra do Senhor. Assim como o nosso corpo precisa dos alimentos básicos, nutritivos para a nossa saúde, a nossa alma, o nosso espírito precisa da palavra de Deus. O salmista diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Então aí está a expressão do sentimento da alma do homem, porque o homem ele precisa de Deus, porque Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E o texto começa dizendo que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nicodemos, ele sentiu um desejo no seu coração de ver Jesus, de conhecer Jesus, porque as obras de Jesus lhe impressionaram. Eu posso imaginar que Nicodemos tomou ciência daquele milagre que Jesus realizou
ali naquele tanque, na margem daquele tanque chamado Betesda, onde havia um homem ali há 38 anos que era paralítico, e aquele moço estava ali com quem desprezado pela sua família e também pela sociedade. E Jesus um dia chega ali naquele tanque e se dirige àquele moço: queres ficar são? E aquele moço, ele responde para Jesus: ele não tem ninguém por mim, porque quando a água é agitada, me coloque no tanque. E naquele momento, Jesus curou aquele paralítico. E Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Certamente essa notícia chegou aos ouvidos desse príncipe chamado Nicodemos. E Nicodemos disse: eu preciso conhecer esse Jesus, que curou esse paralítico e curou também aquele cego chamado Bartimeu. E aí, enfim, a fama de Jesus percorria e as notícias chegaram até ele. E Nicodemos bolou um momento, uma estratégia para poder encontrar com Jesus, para conversar com Jesus, ter um diálogo com ele. E ali Nicodemos escolheu o momento à noite. Por que à noite? Porque Nicodemos, ele temia ser visto pelo sinédrio e também por aqueles que o admiravam, ele como príncipe. E Nicodemos foi ter de noite com Jesus. O versículo 2 disse: e este foi ter de noite com Jesus, e quando chegou onde Jesus estava, ele cumprimenta Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e foi direto ao assunto e disse: Nicodemos, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemos responde para Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que é nascido da água, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos ficou impressionado com esta colocação de Jesus. E ele responde: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos, testificamos. Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E aí Jesus disse para Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo ouvinte da palavra do Senhor, a promessa de Deus, ela não está limitada a um grupo, a uma classe de pessoas, mas a promessa de Deus é para todo aquele que nele crê. Talvez você esteja aí questionando consigo mesmo, ou quem sabe em um conflito espiritual, se lamentando e achando que não há solução para a sua vida. Há solução sim, se você se arrepender de todo o seu coração. Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi para exterminar a humanidade, não foi para condenar a humanidade, mas para salvar. O propósito de Jesus é salvar. E Jesus encerra o diálogo dele com o príncipe Nicodemos, e Nicodemos não publica a sua fé sobre
o medo, em consequência do medo que ele tinha de ser visto pelo Sinédrio. Enfim, ele tinha medo disso. Ele usufruía de uma posição muito elevada, mas, no entanto, ele se sentia oprimido pelo sistema. Mas Nicodemos, secretamente ali, a gente pode entender, quando nós lemos aqui no capítulo de número 19, o versículo 38 e 39, a gente vê que Nicodemos, aqui, ele publica a sua fé. Diz o texto assim, João, capítulo 19, versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu, então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e de aloés. Então, meus amados, o propósito de Jesus é de salvar. E se você nesta noite crê na palavra do Senhor, Jesus, ele está à sua inteira disposição. Porque o propósito de Jesus é de salvar. Aceite a Cristo como seu Salvador. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aceite a Cristo, porque ele é a única solução para a humanidade. Ele é o único caminho que conduz o homem à eternidade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe uma outra alternativa para o homem chegar até Deus, somente através de Jesus. Que Deus, pela sua infinita graça, possa te abençoar. Eu quero orar por ti nesta noite. Pai, eu quero apresentar esta vida que acabou de ouvir esta palavra, Pai. Aonde quer que ela esteja neste momento, Pai, eu te peço, estende a tua mão de milagre, essa mão, Senhor, que tem poder para restaurar, para curar as enfermidades, e também, ó Deus, o poder que tu tem para perdoar pecado. Senhor, abençoa poderosamente e fortalece, dá-nos a tua graça. Olha para este que está no leito de dor, essa pessoa que neste momento está internada, precisando, Senhor, de uma intervenção tua na saúde física. Pai, estende a tua mão e restaura, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.